Botafogo pode ser obrigado a jogar fora do Nilton Santos no dia 18 de agosto contra o Flamengo. Injustiça contra Gabigol comprovada. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a assistir? Deixa o like de vocês, não são inscritos? Se inscreva, ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro e das páginas Amaury de Paula Santos. E acione o sininho para todos os vídeos, tudo isso para vocês é 0800. Mas se você quiser ajudar nossa página na manutenção de outra forma, tá aqui embaixo o Pix. Vocês só ajudam se quiserem, ninguém é obrigado a nada. Continuarei informando vocês sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Valeu? Agradecer a todos que têm nos ajudado aí, enviando aquele Pix. Muito obrigado a todos vocês, né? Então, vamos para as notícias. Gente, eu trouxe a notícia ontem de que o Flamengo iria se reapresentar no CT Ninho do Urubu após a derrota para o Palmeiras. Esse era o cronograma. Mas mudou, diretoria do Flamengo resolveu dar folga para o elenco. O elenco do Flamengo folgou ontem. Gabigol, inclusive, ficou lá em São Paulo, participou do show de pagode, tem todo o direito, ele é ser humano, é um trabalhador e ele pode fazer o que ele quiser na folga dele, né? E é sobre isso que eu quero falar aqui. Preste atenção. Houve muitas críticas com relação ao Gabriel por ter ali rodado a camisa do Palmeiras dentro do gramado após a derrota do Flamengo e a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, né? Porém, tem um vídeo aí que ele repostou da página do YouTube, eu não lembro do youtuber, se eu lembrasse eu traria aqui, daria o crédito a ele, mostrando que o Gabigol estava na direção da torcida do Flamengo, comemorando com a torcida, balançando a camisa. O que a direção do Allianz Parque fez? Depois da derrota, eles colocaram o hino do Palmeiras nas caixas de som para poder abafar a comemoração da torcida. Então, o Gabriel estava comemorando com a torcida rubro-negra presente no Allianz Parque ali, a classificação para as quartas de final. Alguns torcedores, né, que criticaram o Gabigol voltaram atrás, depois de ter visto esse vídeo, né, deram a mão à palmatória. Outros ainda continuam irredutível, não gostaram da atitude dele, mas ele estava ali apenas comemorando com a torcida e esse vídeo comprova muito bem isso. Falando ainda sobre a derrota do Flamengo lá na Allianz Parque, né? O técnico do Flamengo, Tite, não apareceu na coletiva de imprensa, não deu uma justificativa. O Rodolfo Landim também não, o Marcos Braz não explicou o porquê dele não ter comparecido, o Bruno Spindel também, que falou, também não explicou, mas há uma divergência aí entre Braz e Rodolfo Landim, né, no que tange aí a contratação e construção do estádio, né? O Rodolfo Landim deixou bem claro que a compra do terreno e a construção do estádio não iria impactar em momento algum nos investimentos em reforços para o Flamengo. Porém, Marcos Braz, lá na coletiva de imprensa, falou que a dificuldade também para contratar reforço nessa segunda janela de transferência é porque o Flamengo está envolvido aí no investimento da compra do terreno. Eu quero saber qual dos dois estão mentindo, né? Porque Rodolfo Landim disse que não traria problema nenhum em reforços para o Flamengo. Já Marcos Braz, na coletiva de imprensa, deixou bem claro que está impactando sim. Espero que seja ali uma falta de comunicação e que o presidente Rodolfo Landim não esteja mentindo. Ou que Marcos Braz não conseguiu contratar quem ele queria, né? E também aí não esteja mentindo para tentar abafar, né? Então, daqui a pouco eu falo sobre isso aqui, porque a janela, hoje é o último dia para inscrição de jogadores para a Copa Libertadores da América. Todos estão cientes que o Flamengo não contratou ninguém, ficou focado em Claudinho, não conseguiu nada, tentou aí Marcos Antônio, que foi para o São Paulo, Lucas Paquetá, a negociação também não avançou, ou seja, todos os jogadores que o Flamengo tentou contratar nessa janela de transferência não conseguiu trazer ninguém e não teve um plano B.
plano B, plano C, plano D, vai para as oitavas de final da Libertadores, quarta de final da Copa do Brasil, com o que tem em mãos, né? Então, falando aqui sobre o treino de hoje, o elenco do Flamengo treina hoje às 9h30 da manhã. Desse modo, as atividades irão servir para Tite dar início à preparação para o embate contra o Palmeiras. Outra pergunta que tem sido feita: PQD, o técnico do Palmeiras vai estar à beira do gramado no jogo contra o Flamengo aqui no Maracanã? Ele foi expulso, sim, ele foi expulso na Copa do Brasil. Ele ainda não foi julgado pelo STJD. Sendo assim, se ele não foi julgado ainda, ou se ele for julgado hoje, ele pode pegar um gancho e perder aí, não vai poder estar à beira do gramado. Caso ele não seja julgado, ele estará à disposição aí do Palmeiras para comandar o seu time, porque a punição foi pela Copa do Brasil, ele foi eliminado da Copa do Brasil e ainda não houve julgamento, né? Então aqui, por conta de dores no joelho direito, Nicolás de la Cruz ficou de fora dos últimos 2 jogos do Flamengo. Sendo assim, os 2 próximos treinos serão decisivos para definir se o meio uruguaio terá condições de enfrentar o Palmeiras, ou seja, no treino de hoje, sexta-feira, e no treino de amanhã, sábado, será definido se ele terá condições ou não de jogar contra o Palmeiras. Espero que sim. Nicolás de la Cruz faz uma falta muito grande para o elenco do Flamengo. É um jogador que é um carregador de piano. Estava tendo até brincadeira aí que nem Noé carregou tantos animais quanto o Nicolás de la Cruz carrega nesse time do Flamengo, né? Então, seguindo aqui falando sobre Copa do Brasil, né? Fim das oitavas da Copa do Brasil. São Paulo foi o último classificado das oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Goiás. Sendo assim, a fase do torneio está encerrada. Além do time paulista, Flamengo, Corinthians, Vasco, Juventude, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense são os clubes que avançaram para as quartas de final da competição. Ou seja, São Paulo, Corinthians, Vasco, Juventude, Bahia, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, qualquer um desses 7 aí pode ser o adversário do Flamengo na próxima fase. Como tem acontecido nos últimos anos, né? Bem provável que seja o Atlético Paranaense, né? Voltando agora no jogo, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras foi a CBF reclamar da cera no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E além disso, as Pepas reclamam também do excesso de número de faltas e faltinhas. Gente, ninguém fala da cera que o goleiro deles fizeram no dia 31 de julho aqui no Flamengo. Por que ela não reclama disso também? Ó, o CBF... O nosso goleiro também fez cera lá no Maracanã, no jogo de ida, né? Vamos punir aí também o nosso goleiro, vamos punir o nosso time por ter feito cera lá no Maracanã antes deles terem feito o primeiro gol. Pô, tá de sacanagem, né? E falar em gol, classificado, Flamengo de Felipe Luiz vence Ceará e avança às quartas do Brasileirão Sub-20. A equipe comandada aí por Felipe Luiz venceu o Ceará por 2-0 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os gols do jogo foram marcados por Iago e Zé Wellington. Importante ressaltar que o Flamengo teve um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Wallace e Ian. Parabéns, Felipe Luiz, avançaram aí para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, né? Arbitragem, meu Deus do céu. Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, né, criticou aí a arbitragem da CBF, disse que está à beira da morte. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, criticou nesta quinta-feira a arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, a dona CBF. A entidade estadual citou as reclamações dos clubes como uma prática marcante nas competições organizadas pela CBF. Além disso, fez referências indicando que o quadro de árbitros da CBF está no CTI. Gente, as reclamações não são apenas do Flamengo, as reclamações são de todos os times da Série A e da Copa do Brasil com relação à arbitragem da CBF. É muito ruim, está muito precária. Olha só, o texto, aliás, está no site oficial da FERJ. Um dia após as reclamações de Botafogo e Flamengo sobre erros de arbitragem na Copa do Brasil, o Botafogo, eliminado pelo Bahia, contesta a expulsão do volante Gregori, ainda no primeiro tempo. Do outro lado, o Flamengo viu erro claro em não marcação de pênalti após um toque no braço aí, no defensor
do Palmeiras dentro da área, né? O cara estava jogando vôlei, só pode. A entidade carioca ainda pede que os clubes mais prejudicados sejam ouvidos, abre aspas, para um debate sobre caminhos a serem seguidos que possam conduzir a melhores resultados, fecha aspas. Eu acho que sim, tem que ter uma reunião de todos os clubes com a CBF para poder resolver essa situação de arbitragem. Ou traz árbitro de fora, traz árbitro de outros países, porque está muito difícil a situação aqui, né? Então, jogo Flamengo e Botafogo pode sair do Nilton Santos após denúncia. Meus queridos, o jogo Flamengo e Botafogo que acontecerá aí no dia 18, logo após aí o jogo contra o Bolívar, pode acontecer, não, logo após o Bolívar, sim. O jogo do Bolívar pela Copa Libertadores da América vem primeiro, né, e depois vem o jogo contra o Botafogo. Ou seja, o Flamengo enfrenta o Palmeiras agora domingo, dia 11. Na quinta-feira, né, enfrenta o Bolívar e no final de semana enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. É muita coisa na cabeça do PQD, gente. Olha só. A Procuradoria da Justiça Desportiva denunciou o clube alviverde por ato hostis de torcedores em partida contra o Palmeiras. Alguns criminosos penduraram bonecos enforcados do presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e com isso a equipe pode ser punida com a perda de 1 a 10 mandos de campo e ser multada em R$100 a R$100 mil. O Supremo Tribunal de Justiça Desportivo ainda não tem data para julgar a denúncia. No entanto, a expectativa é que o órgão avalie o caso até o fim da próxima semana. Dessa forma, o jogo entre Flamengo e Botafogo no dia 18 de agosto pode acontecer fora do estádio Nilton Santos. O jogo do Flamengo-Bolívar acontece no dia 15 de agosto, numa quinta-feira, um dia após o meu aniversário. É isso aí. Então, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Bolívar, Flamengo e Botafogo, né? Então, assim, ó, ele pode pegar de 1 a 10 jogos. Então, ele não foi julgado, ainda não foi punido. Então, assim, isso pode vir a acontecer devido a atos hostis. Eu falo sempre aqui dos torcedores do Flamengo, gente, não cometam nenhum ato que possa vir a prejudicar o time. Né? Nós somos torcedores, somos o 12º jogador, temos que estar sempre à disposição para ajudar e não prejudicar, né? Então, falando do Flamengo e Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Flamengo e Bolívar, o Bolívar vence o último jogo antes de enfrentar o Flamengo pela Libertadores da América. Um ex-vascaíno que fez o gol. Contratado para os mata-matas da Libertadores, o brasileiro Fábio Gomes foi o herói do Bolívar em último jogo da equipe pelo Campeonato Boliviano, antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores na quinta-feira. É isso aí, lá no dia 8. No estádio Hernando Silas, o rival do Mengão venceu o Jorge Wilstermann por 2 a 0 com um gol do ex-vascaíno aos 48 minutos do segundo tempo. Alfio Oviedo ainda ampliou aos 51 minutos, né? Então, vão vir aí com moral, porque ganharam, né? Então, o Flamengo tem que ficar ligado, tem que ficar atento para esse jogo do dia 15 de agosto aqui no Maracanã, né? Agora, uma boa notícia para os torcedores do Flamengo lá do Acre. É isso aí, vocês vão ver o Flamengo jogar aí depois de 27 anos. Meus queridos, a última vez que o Flamengo jogou lá, o Flamengo perdeu. Então tá devendo uma boa situação para os torcedores lá do Acre. Olha só, Flamengo no Acre. Landim negocia jogos para o Rio Branco com o governador acreano. O Flamengo iniciou parte do planejamento do início da temporada de 2025. Ontem, quinta-feira, o presidente Rodolfo Landim se reuniu com o governador do Acre, Gladson Camille, para negociar jogos do Flamengo na capital do Rio Branco. Camelli, Landim recebeu Gladson Camelli e Ney Amorim, secretário de Esporte e Lazer do Estado acreano, no CT Ninho do Urubu. Dessa forma, o governador revelou nas redes sociais que o Flamengo firmou o compromisso de levar jogos do time principal e do time sub-20 para a Arena Floresta em Rio Branco. As duas partidas seriam pelo Campeonato Carioca em 2025.
A Arena Floresta deve ser reinaugurada, está em reforma daqui a 15 dias, né? Então, parabéns por essa atitude. Flamengo levando seus jogadores, né, para atuarem longe do Rio de Janeiro para poder prestigiar os torcedores de outros estados. A diretoria do Flamengo pretende repetir a dose usada no Cariocão desta temporada. Isso porque o Flamengo levou jogos do torneio estadual para Manaus, no Amazonas, Belém, no Pará, São Luís, no Maranhão, João Pessoa, na Paraíba, Natal, no Rio Grande do Norte e Aracaju, no Sergipe. Espero que o Flamengo repita a dose e consiga aí agraciar esses torcedores fora do Rio de Janeiro. Bela atitude e vocês terão a oportunidade de ver o nosso time de coração jogando na casa de vocês, né? Então, seguindo aqui, Flamengo tem melhor aproveitamento da temporada entre times da Série A. Mesmo com a derrota para os Pepas na última quarta-feira por 1-0, mas avançou aí às quartas de final da Copa do Brasil. Assim, a equipe rubro-negra continua viva em todos os torneios e tem o melhor aproveitamento entre os clubes da primeira divisão. A gente contesta o Tite, né, por causa de algumas atitudes dele, aí a gente pega os números, né? Matemática é exata, matemática não erra. Aí a gente fica, cacete, cara, o que está acontecendo? É que a gente está acostumado com o time do Flamengo jogando para frente, um time do Flamengo jogando aguerrido, né? Um time jogando covardemente, recuado, esperando o adversário, segurando o placar, né? O DNA rubro-negro não é esse, a gente quer tiro, porrada e bomba, essa é a realidade, né? Então, seguindo aqui, ó, na atual temporada o Flamengo entrou em campo 45 vezes, nesse período o Flamengo somou 29 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Vale destacar que o time do Flamengo foi o que menos sofreu com resultados negativos durante esse intervalo. Por fim, o Flamengo tem 71% de aproveitamento. Além disso, o Flamengo tem 78 gols marcados e 26 sofridos. Por fim, se destaca também o número de finalizações, com 18 chutes por partida e 28 jogos sem ser vazado. Essas estatísticas são as melhores entre todos os clubes da primeira divisão. A informação é do site SofaScore. SofaScore não erra. Como eu falei, matemática é exata, né? Quando a gente vê os números aqui, a gente... caraca, o que eu faço da minha vida com esse técnico Adenor Bakhtite? É importante, o Flamengo está nas 3 frentes aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, e tem grande chance de ser campeão aí, pelo menos de 2 dessas competições, né? Sendo assim, meus queridos e minhas queridas, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido, mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Amo demais. Isso aqui é fogo.